Boa noite, pessoal. Espero que vocês e vossos familiares estejam bem. Vamos iniciar mais um momento da nossa disciplina de Ética e Filosofia Política Contemporânea. Lembrando, como uma pequena introdução a essa mesma disciplina, aos nossos propósitos nela, que nós temos por objetivo estudar 4 temas que eu particularmente considero fundamentais para entendermos a teoria política contemporânea. Já vimos 2 deles. O primeiro, a questão do racismo colonial e, então, dos regimes de exceção, em particular o nazismo e o comunismo stalinista, e, em segundo lugar, a questão da descolonização africana, essa sua perspectiva de uma reconstrução, de uma crítica, no caso, à modernização central, à modernização europeia. Hoje nós temos como foco o estudo das minorias políticas, da emergência das minorias políticas democráticas, e na próxima semana, de todo modo, mesmo que vocês não possam estar, eu quero gravar algumas aulas em torno à questão da juridificação do poder, para então nós concluirmos essas 4 bases, esses 4 pontos importantes para compreendermos as especificidades da teoria política contemporânea e algumas das dinâmicas constitutivas das democracias odiernas, do Estado democrático de direito. Esse era o primeiro ponto que eu queria trabalhar introduzir aqui rapidamente para vocês. O segundo, então, sempre lembrando que quando nós falamos em teoria política contemporânea, se nós pudermos reduzi-la a um conceito central, esse conceito seria exatamente o da diferença, da diversidade, da alteridade, do outro, da outra, do pluralismo, do multiculturalismo, conforme as diferentes tradições teóricas às quais nós temos acesso. E é nesse sentido, por exemplo, que a centralidade das diferenças como uma questão política, como uma questão social, implica nessa recusa daquela perspectiva que constitui o racismo colonial e, então, os regimes de exceção que nós estudamos aqui, que foi exatamente a sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, a partir da ideia consentânea de que tudo é político, cultural, histórico, relacional, intersubjetivo, e, obviamente, de que, na medida em que tudo é político e política, tem-se, ao contrário dessa referência permanente a um fato pré-político, a um fato natural, a seleção sexual e a seleção natural em Darwin, a raça em Hitler e, finalmente, a dialética da natureza em Stalin. Contrariamente a isso, tem-se, então, a ideia da ficcionalidade estético-política, a ideia, como nós vamos ver antes, logo adiante, aliás, em Paul Beatriz Preciado, da ficcionalidade dos corpos, no parlamento dos corpos. Mais uma vez, portanto, apontando para essa ideia de que as diferenças e as identidades, se vocês quiserem concomitantemente, são construções e não determinações biológico-religiosas. Elas não possuem, enfim, uma existência pré-política. Não há um mundo pré-político. Aliás, essa é uma das grandes premissas fundadoras da filosofia contemporânea. Não há um mundo pré-político, seja ele biológico, seja ele religioso, que precede e, portanto, determina a antropologia, a cultura, a normatividade. Então, esse ponto é muito importante e ele é um dos substratos a partir dos quais essa crítica aos regimes de exceção e, obviamente, as ontologias necessitaristas que eles são e que eles promovem, inclusive que implantam no cotidiano, se dinamiza. Ou seja, mais uma vez, de que tudo é, em última instância, construção intersubjetiva, dinâmica relacional, e, portanto, nós temos aqui essa correlação umbilical entre socialização e subjetivação como a nossa base estruturante em termos de ciências humanas e sociais contemporâneas. E com isso, então, eu gostaria exatamente de entronizar o terceiro tema da nossa disciplina, que é este das minorias político-culturais, da emergência das minorias político-culturais no contexto das democracias odiernas e, exatamente, tendo como um dos seus eixos estruturantes de ação, de produção teórica, de ação prática, essa perspectiva de desnaturalização, historicização e politização dos sujeitos, das relações
e dos valores sociais. Se vocês quiserem, inclusive, de reconstrução da história, daquele elemento de falsificação da história que nós vimos em Albert Memmi e em Frantz Fanon. Então, muito interessante de que é com a emergência dessas minorias que nós temos uma agudização da crítica a essa sobredeterminação religioso-biológica da antropologia, da cultura, da normatividade. E agora vocês vejam que eu falo de sobredeterminação, então vejam o qualificativo religiosa e biológica da antropologia, da cultura, da normatividade. Mais uma vez, porque no caso das minorias político-culturais, das minorias políticas, nós vamos usar aqui os exemplos da comunidade LGBTQIA+, e das mulheres, portanto, do feminismo, da teoria queer, a questão está nessa correlação de sobredeterminação religiosa e de sobredeterminação biológica, ou pelo menos de supostas interpretações ahistóricas em termos de fundamentalismo religioso e em termos, mais uma vez, dessa ênfase em uma comunidade étnico-religioso-moral de origem e destino, nessa correlação intrínseca de corpo, sexo, gênero, etc., como eu vou mostrar para vocês adiante. E de antemão, gostaria de lembrar algo que muitos de vocês vêm me chamando sempre a atenção ao longo das nossas aulas, a saber, de que essa crítica à sobredeterminação religioso-biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, ela não significa uma recusa da perspectiva científica representada pela biologia, obviamente, e muito menos a recusa da religião, ok? Das diferentes matrizes religioso-teológicas, ok? A questão aqui está sempre na necessidade de se pensar essa perspectiva de um conteúdo, digamos, ahistórico, dogmático, se nós pensarmos no contexto do chauvinismo, do nacionalismo forte, ou então do fundamentalismo religioso, e as nuances práticas, aquilo que é de fato mera construção histórica, mais uma vez, em torno às perspectivas do Estado-nação, e nesse caso também das posições teológicas. Isso é muito importante, porque eu vejo, principalmente na interpretação de muitas autoridades religiosas, essa incompreensão do primeiro lugar da questão do conteúdo, digamos, ahistórico do credo, a revelação, vamos pensar aqui, e de nuances históricas. E, ao mesmo tempo, se nós pensarmos no caso da imigração, que vai ser trazido logo adiante, mais uma vez, esse fechamento ao estilo mesmo do que Hitler chamava a atenção, a imigração representando uma decadência civilizacional, quando, na verdade, ela se insere em processos internacionais próprios à expansão da modernidade, ao colonialismo e, então, às heranças coloniais nesse contexto amplo. Mas, mais uma vez, muito importante isso, esse processo de desnaturalização, historicização e politização do sujeito, das relações e dos valores, na medida em que ataca o fundamentalismo religioso, e isso que nós podemos chamar de etnocentrismo forte, de correlação corpo, sexo, gênero, não tem por objetivo nem negar as perspectivas teológicas, todas elas legítimas em uma democracia, na medida em que se fundam nos direitos humanos, se traduzem ao direito, e muito menos negar o potencial do Estado-nação, e nesse caso da organização em muitos momentos étnico-cultural, mas exatamente para digamos, esses mitos, esse aspecto histórico que precisa ser levado em conta e que permite, portanto, o abandono de certas posições que não são mais capazes de responder à atualidade do pluralismo religioso-cultural. E, obviamente, também aqui, ou o abandono dessas posições, ou então a sua reconstrução conforme, mais uma vez, as exigências em termos dos direitos humanos, dos direitos e das garantias fundamentais do pluralismo. E nós vamos estudar nestas nossas aulas sobre minorias políticas as seguintes autoras: Djamila Ribeiro, Grada Quilomba, o Jaider Isbel. Djamila Ribeiro, então, no seu livro Que é Lugar de Fala, Grada Quilomba, esse seu livro Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. O Jaider Isbel, e, portanto, nessa sua coletânea de textos, que é intitulada com o seu próprio nome, Jaider Isbel, a Judith Butler, Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade,
o Paul Beatriz Preciado, Um Apartamento em Urano, e finalmente a Sueli Carneiro, Mulheres em Movimento. E eu queria apenas, antes de entrar propriamente na questão dos temas que eu selecionei logo adiante, a partir desses textos, lembrar e salientar algumas ideias, objetivos centrais da crítica feminista queer como teoria política da democracia, dos direitos humanos, do universalismo moral, ok? E lembrando, teoria feminista, no caso, produzida a partir e pela categoria de mulher. Obviamente, lembrando-se aqui, como eu vou fazer mais adiante, a questão da interseccionalidade, e queer, nesse sentido, então, mais amplo da comunidade LGBTQIA+. O queer aqui, ele é um termo inglês que significa algo como gay, viado, digamos assim, mas que aqui, e eu vou mostrar também isso para vocês ao longo do nosso texto, assume essa perspectiva de um aguilhão político. Lembrem que nós vimos isso em Achille Mbembe. O negro, o movimento negro, ele, ao mesmo tempo em que ele se contrapõe a essa perspectiva da minoridade racial, assume exatamente um conteúdo positivo, a ideia de que o negro e o movimento negro são aguilhão crítico do racismo colonial e, obviamente, como consequência do fascismo. E, portanto, ele usava, inclusive, o termo o poder de gênese, o poder positivo de gênese do negro, como negro, pelo negro. E aqui nós temos a mesma ideia, nós vamos ver isso logo adiante, o lugar de fala feminino, queer, indígena, negro, como exatamente possibilitando uma reapropriação, uma reconstrução desses conceitos negativados em termos do racismo, em termos do etnocentrismo, em termos da correlação corpo, sexo, gênero, e agora, então, assumidos como positividade, como aguilhão crítico normativo, que permite não só a reafirmação das identidades negadas, mas também, a partir delas, a crítica social pungente, digamos assim. Eu vou mostrar para vocês isso adiante. Então, primeira ideia central que eu quero trabalhar com vocês diz respeito a esse argumento que começa com a filosofia francesa, com a desconstrução francesa. Michel Foucault é um dos autores clássicos em relação a isso, e toda a tradição de teoria crítica que emerge no contexto dele, seja a filosofia indiana, pode o subalterno falar, por exemplo, da Gayatri Chakravorty Spivak, ou mesmo da filosofia latino-americana, que trabalha com essa ideia de desconstrução, ou então, como eu estou lhes falando, estes movimentos feminista e queer. Então, qual é essa ideia, essa primeira ideia central? Ao invés de se buscar uma identidade essencial à mulher, ao homossexual, ao transexual, ao negro, ao indígena, etc., devemos analisar as relações políticas e normativas que constroem tais identidades supostamente naturalizadas, fixas e hierarquicamente constituídas. Vocês vejam, de novo, é aquele argumento que eu lhes falei logo no início, o argumento fundador da filosofia política, da filosofia contemporânea, das ciências humanas e sociais contemporâneas. Não há um mundo pré-político que nos diga, que nos apresente como num texto aberto, como nós devemos ser e o que nós devemos fazer. Inclusive como nós devemos nos tratar, se vocês quiserem, nos compreender. Então, não há esse mundo pré-político, ele não é dado nem pela biologia, porque a biologia não está nos dizendo aqui, olhem, fulanos, eu quero isso, eu quero aquilo, e esse mundo certamente não é um mundo escatológico, digamos assim. Então, mais uma vez, nós estamos lançados, para usar termos da fenomenologia e da hermenêutica, nós estamos jogados no mundo, um mundo social, obviamente, um mundo político, um mundo relacional, e a partir deles e dessas condições nós precisamos construir normas, práticas e valores intersubjetivos. A segunda ideia central que nós vamos estudar diz respeito, portanto, em consequência, de que é necessário compreender as relações, os discursos e os sujeitos políticos que naturalizam raça, gênero e sexualidade. Vejam aqui os dois termos que vocês vão ouvir muito na filosofia francesa, na desconstrução caudatária da filosofia francesa, e, obviamente, aqui ao longo do texto, em particular, quando nós estudarmos a teoria queer na figura de Paul Beatriz Preciado. Naturalizar e normalizar.
naturalizar e normalizar, e, aliás, eles são utilizados com esse sentido cotidiano, corriqueiro que nós usamos, ou seja, quando você naturaliza, você torna isso um costume imemorial, como se sempre tivesse sido assim. E isso significa também, obviamente, a normalização dele, mas, nesse caso, naturalização e normalização implicam na ideia de que sempre foi assim e de que assim sempre vai ser. E, finalmente, de que tem-se, com isso, uma base pré-política, que, portanto, não pode ser politizada, não pode ser normatizada em sentido amplo. Ela simplesmente deve servir como paradigma e ser aplicada indistintamente. Aliás, o Papa Francisco, na sua exortação pós-sinodal Amoris Laetitia, a felicidade do amor, ele criticou exatamente aqueles religiosos que utilizam-se de noções pré-políticas como se fossem pedras para, do alto da sua cátedra, da sua cadeira, jogarem nas pessoas que não se enquadram, jogarem diretamente na cabeça das pessoas que não se enquadram a estes valores pré-políticos, a estes valores essencialistas e naturalizados, como, mais uma vez, se fosse pura e simplesmente um movimento direto, sem mediação, sem sensibilidade, sem moderação. Então, muito interessante. A crítica feminista e queer nos ensina que nós não devemos procurar identidades essencialistas e naturalizadas, porque elas simplesmente não existem, mas focarmos nos discursos, nas práticas normativas que efetivamente produzem identidade e, concomitantemente, diferença. Mais uma vez, isso se enquadra nesse argumento que eu lhes chamo a atenção, de que não é possível utilizarmos da sobredeterminação religioso-biológica da antropologia, da cultura, da normatividade. E, portanto, assumirmos que tudo é construção intersubjetiva, relacionalidade, intersubjetividade. A terceira ideia central, consentânea às outras duas, então, está exatamente em que raça, gênero, sexualidade são construídas em termos de relacionalidade, mutualidade e reciprocidade, ou seja, mais uma vez, em termos de relações de poder e como relações de poder, ainda que essas relações de poder não sejam eventualmente tão evidentes, mas ainda assim, nessa dinâmica de imposição, ou enfim, de naturalização e normalização de conceitos, práticas, símbolos, valores, comportamentos, como se fossem ad eternos, como se tivessem essa matriz pré-política, pré-cultural e a histórica, seja no âmbito da biologia, seja então no âmbito da escatologia religiosa. E então, essa ideia que eu estou lhes chamando a atenção de que raça, gênero, sexualidade não tem uma base pré-política, seja ela dada pela biologia, em termos de genética, morfologia, fisiologia, seja ela dada pelas matrizes teológicas, em particular pela matriz cristã, no nosso caso ocidental, que tem essa tendência a um controle minucioso de todos os aspectos da vida, individual, coletiva e, inclusive, em sentido mais amplo. E, nesse caso, então, em termos de revelação religiosa. Raça, gênero, sexualidade, portanto, não tem uma base pré-política, mas são construções políticas. E o mais interessante é que nós podemos abrir mão, como eu vou refletir com vocês de passagem logo adiante, dessas premissas. No nosso caso, raça, já abrimos mão, obviamente, como herança dessas sociedades coloniais, dessa, enfim, descolonização, embora se use uma ou outra vez no cotidiano como algo até bastante corriqueiro, a questão do racismo. Mas essa perspectiva do binarismo de gênero e da heterossexualidade compulsória, ela se mantém muito firme e muito constante, exatamente pela influência da tradição judaico-cristã no contexto das nossas sociedades. E, como eu lhes dizia, nós podemos, sem nenhuma dificuldade, abrirmos mão da questão do binarismo de gênero e da heterossexualidade compulsória sem diminuirmos ou, inclusive, enfraquecermos a potência da integração religiosa por parte das diferentes tradições religiosas. E, finalmente, então, como síntese de tudo isso, o objetivo central da teoria política contemporânea, e nesse caso da crítica feminista e queer, está exatamente nessas práticas, nessas perspectivas da desnaturalização, da historicização e da politização dos valores, das práticas e
dos sujeitos sociais. Vou mostrar para vocês isso ao longo dos nossos textos para nós percebermos juntos como funciona essa dinâmica teórica das minorias políticas, essa dinâmica teórico-prática, enfim, de publicização, de visibilização das minorias políticas. E eu começo rapidamente, muito rapidamente, explicando, então, por que eu utilizei antes essa ideia de que as minorias políticas se contrapõem à sobredeterminação biológica e religiosa da antropologia, da cultura, da normatividade. E, aliás, começamos com essa passagem que nós já lemos em Charles Darwin. Aliás, foi uma das primeiras passagens que nós lemos nele, quando ele utiliza o conceito de seleção sexual para explicar a diferenciação racial, a diferenciação de sexo, gênero, e, nesse caso, a perspectiva do binarismo de gênero e da heterossexualidade compulsória, e, finalmente, também, como nós vimos nas aulas sobre ele, com o texto dele, a questão da própria estratificação social. E ele nos diz, então, se ele, qualquer interlocutor, no caso, aceita as leis da seleção sexual, creio eu que as pode estender ao gênero humano. Então, veja mais uma vez, sobre a determinação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade. Se aceitamos a premissa de que as leis da seleção sexual servem para enquadrar a natureza em geral e os mamíferos em particular, também temos de aceitar que elas servem para compreender o gênero humano, nessa sua questão da diferenciação de raça, né, nessa sua questão da diferenciação de sexo, gênero e, inclusive, como eles disseram, nessa sua questão da estratificação social. Mas seria supérfluo repetir aqui aquilo que tão amplamente já se disse sobre a maneira como a seleção sexual, isso que me interessa, maneira como a seleção sexual aparentemente tem agido sobre o homem, tanto na parte masculina quanto na parte feminina. Então, a seleção sexual age na parte masculina e na parte feminina, determinando a diferenciação dos dois sexos. Vejam, não só no corpo, mas na mente, ou seja, o corpo e o gênero, o sexo, corpo nesse caso, e o gênero. E a diferenciação das diversas raças umas das outras por vários caracteres, bem como dos seus antigos e pouco organizados antepassados. Só para a continuidade das nossas discussões, eu estou utilizando aqui, conforme quer o próprio Darwin, inclusive, sexo como aparelho reprodutor dito masculino ou feminino. E gênero, ou isso que ele utilizou aqui de mente, como a autocompreensão normativa. E vocês viram aqui que, para Darwin, essa correlação de sexo e gênero, isso se chama binarismo de gênero, ela implica na diferenciação masculino-feminino. Ou seja, corpo, sexo masculino, aparelho reprodutor masculino, autocompreensão normativa masculina. Aparelho reprodutor feminino, autocompreensão normativa feminina, mulher. Então, pênis homem, vagina mulher, falando de maneira simplificada. E vocês viram que isso significa também isso é binarismo de gênero, e isso significa também a própria perspectiva da heterossexualidade compulsória, ou seja, o homem está para a mulher para o homem, o pênis para a vagina para o pênis, falando mais uma vez de modo simplificado. Então, essa é uma ideia, uma consequência da sobredeterminação religioso-biológica da antropologia, da cultura, da normatividade. Lembrando que, ainda no caso de Darwin, essa correlação de sexo, gênero e essa perspectiva, portanto, do binarismo de gênero e da heterossexualidade compulsória, ela carrega também a questão da supremacia do macho em relação à fêmea, dada a sua maior força física e a sua maior inteligência e capacidade de autocontrole que a mulher. E esses fatores, na verdade, teriam sido causados em termos de seleção sexual e seleção natural, ou seja, pelo protagonismo do homem e pela passividade da mulher. E é nesse contexto, então, mais uma vez, que eu falo de sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade. Eu também lhes falei, de todo modo, em sobredeterminação religiosa da antropologia, da cultura, da normatividade. E eu vou utilizar aqui como exemplo o Sínodo dos Bispos, o documento resultante do Sínodo dos Bispos, no caso da Igreja Católica, de 2014 e 2015, que era sobre a questão da família, ok?
E aqui vocês percebem, então, um exemplo de sobredeterminação religiosa da antropologia, da cultura, da normatividade. Vejam, em sociedades não modernas, essa questão ela tem uma pungência maior, digamos, no sentido de que ali, obviamente, a questão étnico-racial funciona de modo pungente, a questão religiosa funciona de modo pungente. São sociedades basicamente organizadas em torno a ideais étnico-raciais e metafísico-religiosos. A questão é sempre sociedades modernas, Estado democrático de direito, se vocês quiserem. E aqui, essa intromissão do racismo e do fundamentalismo, eu não digo nem na política, mas no direito, no Estado democrático de direito, é fatal, ok? Fatal para a integração social e, no caso, para a estabilidade institucional nesse seu trabalho corriqueiro de integração social, de resolução dos problemas sociais. E eu digo isso porque vocês vejam, numa democracia, os problemas eles são muito pungentes. Parece que nós não temos saída e não temos sequer por onde começar devido a tanto problema que nós temos das instituições para a sociedade civil, da sociedade civil para as instituições. Mas isso se deve a uma especificidade muito grande das democracias, que é o fato de que nada se esconde debaixo do tapete, ou pelo menos nada se esconde debaixo do tapete por muito tempo, ok? Nós não temos aqui um poder totalitário que consegue imprimir, digamos assim, uma ideologia massificadora que consegue, como queria o Goebbels, contar uma mentira 100 vezes e torná-la verdade. Nós não temos esse tipo de situação. Democracia não é isso e certamente não consegue impedir a publicização dos problemas, sejam eles institucionais, sejam eles sociais. E esse é o ponto importante. A resolução desses problemas não só não pode se dar por meio da invisibilização deles, como também não pode implicar e não pode se basear no travamento das lutas e das mudanças institucionais necessárias à adequação cada vez mais gradativa dos direitos humanos à realidade prática, né? Esse é o objetivo, se vocês pensarem, do Estado democrático de direito como um todo, essa aproximação gradativa entre o ideal normativo democrático, vamos pensar aqui a Constituição, e então a realidade cotidiana. Esse é o verdadeiro ideal, e isso significa, em primeiro lugar, que as fraturas sociais elas explodem todas no âmbito da sociedade civil, na esfera pública, e nesse caso, no poder político e no poder jurídico, e não por acaso quem de nós trabalha em instituições públicas entende e no caso, está imerso nessa profunda publicização das nossas fraturas, dos nossos desafios e da pungência que isso coloca, enfim, ao trabalho institucional de integração social. E por que eu digo isso mais uma vez? Porque o problema, no caso de uma democracia, esse é um verdadeiro problema, está em substituirmos não só a perspectiva secularizada, racionalizada, profana, própria à cultura democrática ampla, ao pluralismo democrático, mas também o tipo de trabalho próprio ao sistema político, ao judiciário, às instituições públicas, que é, no caso, demarcado pelos direitos humanos, pelo pluralismo e, então, pela tradução das nossas ações, dos nossos valores, das nossas práticas ao direito. E não é mero acaso que o judiciário, ou o direito de maneira mais geral, se quiserem, e o próprio sistema político são contra-majoritários, ok? São contra-majoritários nesse sentido de que lhes basta e o seu objetivo é a materialização dos direitos humanos, essa adequação gradativa das instituições, do direito positivo, das políticas públicas, das relações sociais, e isso é trabalho fundamentalmente institucional, exatamente ao universalismo desses mesmos direitos humanos e a essa condição de descentramento epistêmico-político próprio à diversidade axiológica que nós temos nas nossas sociedades. E é por isso que eu lhes trago, então, retornando aqui ao texto, esse exemplo de sobredeterminação religiosa da antropologia, da cultura, da normatividade, que é dado pelo Sínodo dos Bispos de 2014 e 15 e que, como eles disse, foi bastante criticado, embora recentemente retomada, essa questão, pelo Papa Francisco na sua encíclica pós-sinodal Amoris Laetitia. E aí vejam o que nos diz
o documento do Sínodo dos Bispos, hoje uma mudança cultural muito importante é colocada pela ideologia de gênero, que nega a reciprocidade biológica entre um homem e uma mulher. Então, vocês vejam aqui, reciprocidade biológica entre um homem e uma mulher, ok? Esse ponto é muito importante. É aquilo que nós vimos também de maneira similar na posição de Darwin. Existe uma reciprocidade biológica entre um homem e uma mulher, que também implica, gera essa reciprocidade moral, normativa, ok? Normal, digamos assim. E busca, então, a ideologia de gênero, ao mesmo tempo que nega a reciprocidade biológica entre um homem e uma mulher, busca uma sociedade sem diferenças de gênero, eliminando, portanto, o fundamento antropológico da família. Qual é o fundamento antropológico da família? Reciprocidade biológica entre homem e mulher, ou seja, o homem tem um aparelho reprodutor dito masculino, um pênis, vamos colocar aqui, a mulher tem um aparelho reprodutor dito feminino, uma vagina, e isso significa compreensão macho, homem, fêmea, mulher, e obviamente também aqui há a reciprocidade, o pênis para a vagina para o pênis, como eu estou lhes chamando a atenção. Esse aqui é para o Sínodo dos Bispos, o fundamento antropológico da família. Eu depois quero discutir a questão da ideologia de gênero rapidamente, e essa ideia, que ela não é correta, de que a ideologia de gênero busca eliminar as diferenças, ok? De gênero, nesse caso, porque isso, na medida em que nós nos socializamos, diferenças emergem de todos os lados. Na medida em que nós nos subjetivamos, tais diferenças emergem de todos os lados. Esse não é o objetivo. O objetivo aqui está em eliminar-se exatamente essa perspectiva do fundamentalismo, da sobredeterminação religioso-biológica da antropologia, cultura, normatividade. Porque, vejam mais uma vez, na medida em que a democracia se funda nos direitos humanos, não importa de nenhum modo e não é necessário, e na verdade é até anacrônico, digamos assim, utilizar-se de bases pré-políticas, de bases pré-jurídicas para nós justificarmos o poder público, a atuação das instituições públicas e então também, em consequência, os valores e as práticas sociais. Portanto, essa questão ela não me parece correta, mas enfim, eu tematizo logo adiante. Aí vejam só o que o documento continua a nos dizer em torno a isso. Esta ideologia de gênero leva a programas educacionais e orientações legislativas que promovem, vejam agora o termo, uma identidade pessoal e uma intimidade emocional radicalmente separadas da diferença biológica. Vejam de novo a diferença biológica servindo como diferença antropológica entre masculino e feminino. Então, mais uma vez, o Sínodo reafirma isso que Darwin, que Hitler, e obviamente de modo mais amplo que o próprio Stalin chamava a atenção, ou seja, de que a natureza, a biologia, serve como substrato da antropologia. Então, como eles disse, não é mero acaso que, obviamente, resguardadas as devidas proporções, as posições ligadas ou assumidas em termos de sobredeterminação religioso-biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, tenham um fundo fascista, ok? Qual é esse fundo fascista? De compreenderem toda a cultura a partir de um horizonte biológico e, portanto, em termos de necessitarismo, não só em termos de necessitarismo ontológico, mas também nessa correlação profunda entre o biológico e o moral. O que é biológico é moral, o que é moral depende do biológico, e, portanto, o que é imoral é não biológico. O biológico é o normal, o não biológico é o anormal, digamos assim. Muito interessante, então, esse tipo de correlação. Aliás, o cristianismo, na verdade, reconhecido em muitas posições, tem muitos germes em torno a essa perspectiva de uma prática, de uma consciência fascista. Obviamente, lembrando com as devidas proporções e, mais uma vez, sem negar a importância e a atualidade e o direito à atualidade das posições religiosas, que, aliás, com algumas correções doutrinárias básicas, algumas correções institucionais básicas, conseguem superar com muita facilidade esse tipo de aspecto fascista, digamos assim. Consequentemente, até porque, aliás, nós estamos entendendo o fascismo como sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura,
da normatividade. É a característica fundacional desse mesmo fascismo, seja ele em termos do colonialismo, seja ele em termos, então, desses regimes do fascismo espiritualista de Mussolini, do fascismo racista de Hitler e, obviamente, desse fascismo como dialética da natureza em Stalin. Consequentemente, continua a identidade humana, se nós assumirmos isso que o Sínodo chama aqui de ideologia de gênero, se torna uma escolha do indivíduo, que pode mudá-la ao longo do tempo. Então, mais uma vez, essa ideia de que a ideologia de gênero, de que a perspectiva feminista, LGBTQIA+, simplesmente, como eu posso dizer, compreende a escolha, a postura sexual de gênero como se fosse meramente a compra e a troca de uma camisa que nós vemos que não funciona mais e que pura e simplesmente pode ser jogada fora e substituída por outra, como se de fato fosse a nossa vivência cotidiana em sentido amplo e a nossa perspectiva de sexualidade, de gênero, em particular, como se fosse, enfim, algo tão simples, o que nós sabemos, obviamente, que não é. Conforme a nossa fé, e aí vem a perspectiva da sobredeterminação religiosa, da antropologia, da cultura, da normatividade, as diferenças entre os sexos representam elas mesmas, as diferenças entre os sexos que são biológicas, nesse caso, representam elas mesmas a imagem e o desejo de Deus. Então, muito interessante, nós temos aqui, no caso do Sínodo dos Bispos, a correlação de biologia e teologia, de natureza e religião. Então, de diferença biológica e, então, diferença normativa, propriamente dita. Muito interessante, mais uma vez, que nós vemos aqui, no caso dessa perspectiva de sobredeterminação religiosa, da antropologia, da cultura, da normatividade, a questão do binarismo de gênero, a questão da heterossexualidade compulsória e, obviamente, como consequência, a condenação em sentido amplo da condição da comunidade LGBTQIA+. E aí, com isso, eu retomo a ideia da ideologia de gênero, que ela foi construída, foi apresentada pela primeira vez em um congresso teológico no México, em 1987, se eu não estou enganado, e depois, então, assumida, em particular, pelos grupos neopentecostais, a partir da segunda metade da década de 90, como uma das suas grandes bandeiras de vinculação pública. A ideologia de gênero na sua cruzada contra a família, contra a inocência das crianças. Aliás, o próprio Olavo de Carvalho, que eu já lhe citei várias vezes, utiliza esse argumento de que as ciências humanas e sociais, na medida em que começaram com essa perspectiva da ideologia de gênero, destruíram ou procuram destruir a família, a ingenuidade das crianças, enfim, deturpar a atuação das instituições públicas. E tanto aqui no Sínodo, quanto na posição de Olavo de Carvalho, como vocês conseguem perceber, tudo aquilo que não é caudatário da biologia é ideológico. Então, é uma definição extremamente, no caso, genérica e superficial, no caso, mas que funciona nas perspectivas fundamentalistas como uma bandeira, como um ponto de defesa básico. Tudo aquilo que não é respaldado biológica e religiosamente é ideológico, menos, no caso, a nossa interpretação da biologia e da religião, por óbvio. Então, muito interessante esse argumento, porque, no caso, todo o poder acaba de interpretação, de validação da realidade, acaba saindo, se nós pensarmos, das instituições públicas, da Constituição, da atividade jurisdicional e da deliberação política, tematizadas a partir, mais uma vez, da correlação originária de direitos humanos, pluralismo e Estado democrático de direito, inclusive em termos do devido processo legal, imparcial, impessoal, neutro, formal, etc., e adentra, então, como se fosse um monopólio de instituições privadas, como são, no caso, as instituições religiosas. Muito interessante, então, esse aspecto, e como nós podemos perceber, aqui está um dos grandes entraves odiernos, um dos grandes desafios odiernos para a efetiva tematização do espaço público democrático e, então, do trabalho, de todo o trabalho, praticamente, de gerenciamento, de engenharia social por parte das instituições públicas. Muito interessante, mais uma vez, esse aspecto. Então, a partir da posição de Darwin, como exemplo, a partir da posição do Sínodo dos Bispos, como exemplo, eu passo a utilizar o conceito ou o termo sobredeterminação religioso-biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, que, mais uma vez, concebe a questão de sexo-gênero, para o nosso caso aqui, como sendo caudatária
tanto da nossa anatomia fisiológica e da consequente reciprocidade biológica, como nós vimos aqui, quanto em termos dessa imagem e semelhança, imagem e desejo divino, digamos assim. E, como eu estou lhes falando, as minorias políticas, no nosso caso aqui, o feminismo e a teoria queer, os movimentos feministas e a comunidade LGBTQIA+, se contrapõem exatamente a essa perspectiva de correlacionarmos a autocompreensão normativa e, como vocês viram aqui, destinação biológica, corpo biológico. E, aliás, adentrando, assumindo, mais uma vez, essa condição muito própria às ciências humanas e sociais contemporâneas, às democracias contemporâneas, que é a recusa da sobredeterminação biológico-religiosa da antropologia, da cultura, da normatividade, e, então, a afirmação da correlação originária, de direitos humanos, pluralismo e Estado democrático de direito. E eu começo, a partir dessa apresentação básica, com uma das ideias que eu considero mais fundamentais no contexto da atuação dos movimentos feminista e LGBTQIA+, e que, como eu lhes disse, adentra em cheio nesse núcleo normativo, nesse núcleo epistêmico da teoria política contemporânea, a saber, a ideia da ficcionalidade estético-política da ação social, do sujeito social, no duplo aspecto de que a ação social é construção social, obviamente, de que a ação política é construção política, e, enquanto ação, enquanto construção, ela é demarcada por isso que a Judith Butler vai chamar de performatividade, da assunção de papéis sociais com esse caráter estético-político, e não em termos dessa sobredeterminação religioso-biológica da antropologia, da cultura, da normatividade. E, aliás, o Paul Beatriz Preciado é um filósofo trans espanhol, ele tem duas ideias muito interessantes. A primeira, essa de que ele equipara o sujeito trans e o refugiado como ficções estético-política vivas, ficções políticas vivas, me perdoem. O que isso significa? Que tanto o sujeito trans quanto o refugiado, eles não se enquadram em nenhuma categoria normalizada. O sujeito trans não é heterossexual, não é homossexual, não é homem, não é mulher, digamos assim, nesse binarismo ocidental, assim como o refugiado não tem nenhum solo, digamos, no qual ele se funda. Ele não tem uma etnia, não tem um Estado-nação, digamos assim, que o sustentam. E vejam, esse aqui é um dos exemplos clássicos, no caso desse argumento do Preciado, do Paul Beatriz Preciado, em relação ao fato de que o trans e o refugiado é uma ficção política viva, é puro corpo ficcional. Vejam aqui a imagem do Aylan Kurdi, que é um menininho curdo que morreu afogado junto com o irmão de 5 anos, ele tinha 3 no caso, e com a sua mãe, na Turquia, na crise migratória, no caso da Síria. Né? Então, muito interessante, o Aylan Kurdi, assim como os refugiados que ele representa, e, aliás, no caso, vejam aqui o resultado disso, o Aylan Kurdi como esse pária que não tem nenhuma base de identificação a não ser o próprio corpo. O próprio corpo aqui ficcional. Ok? Então, esse ponto é muito importante. Vejam, os nossos corpos, e nesse sentido de objetivação, de manifestação objetiva, intersubjetiva, de autocompreensão, eles são ficções, ou seja, nós construímos identidades, nós construímos exatamente autocompreensões como esses mesmos corpos, com esses mesmos corpos, a partir deles, por eles. O nosso corpo, portanto, seja ele coletivo ou seja ele individual, e não é mero acaso que ela usa aqui a categoria do refugiado, é exatamente construção nua e crua. E, finalmente, então, ele usa um outro termo muito interessante para definir os movimentos feministas e queer, e, de modo mais amplo, a própria perspectiva da democracia, do Estado-nação, como parlamento dos corpos. Mais uma vez,
nesse sentido do sujeito trans, do sujeito refugiado, da comunidade LGBTQIA+, da própria mulher, como tendo o corpo enquanto a arma política. E, aliás, lembrem, mais uma vez, de Achille Mbembe. Né? A descolonização africana assume a questão do negro, do corpo negro, do movimento negro, e vejam aqui o qualificativo negro, como exatamente um corpo político, como um parlamento político de corpos, na medida em que a cor, que antes servia para menorizar, instrumentalizar, escravizar, matar, digamos assim, estigmatizar, agora serve como um fator político de positivação, de crítica social, e a mesma situação se daria, então, no caso, com os exemplos que nos traz o Paulo Beatriz Preciado, que são os sujeitos trans, a comunidade LGBTQIA+, se vocês quiserem de modo mais amplo, e então os refugiados. E, finalmente, vejam aqui uma afirmação muito interessante do Jaider Esbel, nesse seu livro Jaider Esbel, a saber, minha face nunca me deixou estar imperceptível. Mais uma vez, nessa ideia de que o aparecimento do sujeito de minorias, e aqui eu me refiro ao negro, ao indígena, à mulher, ao sujeito homossexual, transexual, o seu aparecimento cotidiano já é efetivamente a sua manifestação enquanto uma identidade, enquanto uma pertença coletiva, como sujeito de minorias, como sujeito menor nessa perspectiva do racismo colonial, da heterossexualidade compulsória, do binarismo de gênero, e, obviamente, como um sujeito profundamente, totalmente político, que no seu aparecimento, na sua manifestação como corpo, como coletividade, desnaturaliza, historiciza e politiza os valores sociais, retira essa aparente normalidade, digamos, de perspectivas essencialistas e naturalizadas cotidianas. E, mais uma vez, eu faço menção a essa perspectiva do Aylan Kurd como representando esse refugiado pária, esse puro corpo ficcional, que só tem o corpo, na verdade, que só tem a vida, para usar mais uma vez um termo do Achille Mbembe, de que a descolonização africana seria, em primeiro lugar, luta pela própria vida, para depois ser tudo ou mais, digamos assim, ser esse universalismo anticolonial. Então, aqui o imigrante, o refugiado, de modo mais específico, como aquele que não tem mais a escora, a base da nação, da etnia, da pertença social, como aquele que perdeu tudo e que, portanto, é só um corpo, mais um corpo, nesse caso ficcional, trazendo à tona toda a perspectiva do colonialismo, toda a perspectiva do etnocentrismo, e vejam, por que morreu? Porque, de fato, é proibida a imigração no contexto de sociedades europeias. Então, muito interessante esse aspecto. Ou, se vocês pensarem, mais uma vez, a ideia do corpo político, do parlamento dos corpos, se nós pensarmos na questão das mulheres, no caso, como esse exemplo amplo, no caso de que se tratam de ficções estético-políticas e não, obviamente, dessa uniformização religioso-biológica em sentido estrito. E, aliás, é nesse sentido que o Paulo Beatriz Preciado vai definir a política, nesse caso, da atuação das minorias político-culturais como ficção do corpo, coletivamente estruturada. E vocês vejam mais uma vez aqui os exemplos da mulher trans, da mulher negra, da mulher indígena. Eu utilizei esses 3 exemplos, podia ter utilizado outros tantos. Como, mais uma vez, ficção estético-política, o corpo, que é também um corpo coletivo. Lembrem daquela questão do racismo colonial, o negro genérico, o índio genérico, a mulher genérica, o homossexual genérico. Na verdade, como aqui um dos eixos estruturantes. Então, nessa reconstrução, nessa positivação dos movimentos políticos em termos dessas minorias, nós temos essa ideia do corpo individual e, ao mesmo tempo, coletivo, como um corpo político, como um corpo esteticamente constituído e dinamizado. E aí, o Paulo Beatriz Preciado nos diz: a política é um texto ficcional na qual o livro é nosso próprio corpo, referindo-se, nesse caso, à atuação das minorias políticas em termos de esfera pública. A política é um texto ficcional com a única exceção de que é escrito com tanto
tanto com sangue quanto com tinta e coletivamente. Então vejam só dois aspectos aqui. O primeiro aspecto, eu já comentei com vocês há poucos momentos e eu vou insistir ao longo do texto. O primeiro aspecto é que as minorias políticas não têm nenhuma retaguarda biológico-religiosa. Elas são exatamente o anormal, o antinatural. E em muitos casos, no contexto dos refugiados, não tem sequer a escória do Estado-nação. São simplesmente jogados ao sabor de si mesmos e das condições extemporâneas a eles, sem proteção jurídica, sem proteção política e, obviamente, estigmatizados em termos normativos. Então, esse é o ponto importante. Minorias políticas são, em primeiro lugar, corpos biopolíticos. Aliás, ela vai utilizar em algum momento, o Paulo Beatriz Preciado vai utilizar em algum momento essa questão. Por quê? Porque não tem, como eles diziam, nenhuma retaguarda que lhes proteja. Então, vocês vejam, no contexto do racismo colonial, lembrem daquelas situações de violência direta contra negros e indígenas. Como eles não têm nenhuma retaguarda, não têm nenhuma condição normativa, eles são mera extensão da biologia, eles podem ser mutilados, instrumentalizados, estuprados, escravizados, assassinados em última instância. E da mesma forma, isso vale para a mulher e, de modo específico, no contexto odierno, para o sujeito da comunidade LGBTQIA+, ou seja, eles não têm nenhuma retaguarda em termos dessa normalidade sexual e de gênero, não tem muita retaguarda em termos político-culturais, em termos religiosos, e então sobra, eventualmente, o abandono político, eventualmente a violência, a invisibilização e, então, toda essa situação de decadência, de morte que nós vemos no cotidiano em particular, utilizando-nos aqui como exemplos, no caso das mulheres e, então, do homossexual, do transexual. Okay? Muito interessante, então, esse é o primeiro aspecto de compreendermos o corpo feminino, o corpo trans, o corpo homossexual, o corpo negro, o corpo indígena como um corpo estético político. Primeiro que ele não é biológico, e segundo que ele não tem retaguarda biológico-religiosa. Ele é o anormal, o antinatural, e enquanto tal ele já se apresenta como uma exceção à norma, nos discursos totalizantes, obviamente, e em contrapartida ele se apresenta exatamente por estar fora dessa norma, dessa normalização, como o verdadeiro aguilhão político de desnaturalização, historicização e politização dessas perspectivas essencialistas e naturalizadas. E aí vocês vejam um outro aspecto interessante, que eu também já comentei, mas me permitam retomar, a ideia de que o corpo o sujeito de minorias é, concomitantemente, indivíduo-coletividade. Por que isso? Porque lembrem da tradição colonial. Um negro é todos os negros. Então, o negro genérico, o índio genérico. Então, na medida em que você vê emergir publicamente o corpo negro, o sujeito negro, você, por causa dessa herança colonial, associa diretamente com o negro genérico, com o índio genérico, com a mulher genérica, com o homossexual genérico, anormal, antinatural. Então, muito interessante que, mais uma vez, a inversão disso em termos da emergência das minorias políticas na esfera pública democrática implica em que o sujeito de minorias automaticamente faz referência direta ao grupo em questão. E, aliás, lembrem, mais uma vez, aqui de Achille Mbembe. Seu primeiro aspecto importante da descolonização africana é exatamente a luta pela vida. O segundo aspecto é a compreensão de que essa luta pela vida ela não é individual, ela é coletiva, é em nome dos negros, dos povos negros em geral, da África negra em geral, sem diferenciações étnicas, sem diferenciações, inclusive, nacionalistas. Então, a ação do movimento LGBTQIA+, dos movimentos LGBTQIA+, dos movimentos feministas, a partir de mulheres singularizadas, mas que sempre representam essa coletividade em sentido estrito. É a nossa herança, digamos, colonial, racista, fundamentalista, e em termos da reinvenção, da reconstrução, da organização política desses movimentos, o seu arcabouço crítico normativo. É a correlação do eu-nós, do eu subjetividade, do nós coletividade, do eu homossexual com a comunidade homossexual, do eu mulher com a comunidade, com o movimento de mulheres em sentido mais amplo. Nesse texto ficcional, e agora ela generaliza de modo mais amplo, tudo é possível.
um muro que separa os Estados Unidos do México, o fechamento total das fronteiras para os portadores de documentos de identidade de países árabes, a privatização da saúde pública, a criminalização da homossexualidade e do aborto, a condenação à morte dos portadores de HIV, o enclausuramento institucional das pessoas com deficiências físicas ou psíquicas. A história nos ensina que tudo, absolutamente tudo, do mais absurdo ao mais brutal, tem sido politicamente possível. Vocês vejam, portanto, que, em última instância, a política é ela mesma uma disputa entre perspectivas normativas e não essa tentativa de aproximação cada vez maior com uma realidade religioso-biológica com esse caráter exatamente pré-político, que não é o caso nessa situação. Então, se trata, mais uma vez, dessa premissa fundamental da teoria política contemporânea de que tudo é relacionalidade e, portanto, também dessa correlação umbilical entre socialização e subjetivação desde um prisma, então, histórico, cultural, político. Um outro aspecto interessante é só vocês lerem, por exemplo, textos, vamos pensar aqui a Carolina de Jesus, ok? Textos ligados, textos produzidos por minorias políticas, por sujeitos pertencentes a minorias políticas. Vocês vão perceber, então, na medida em que vocês conseguem lê-los, que se trata sempre de textos autobiográficos, ok? É o contrário, por exemplo, daquele texto do filósofo acadêmico, aquele texto do cientista social, que é o texto extemporâneo. O cara vê da sua torre de marfim, ou, se vocês acharem esse termo exagerado, o teórico, o filósofo político, o teórico social, vê o mundo com os óculos da teoria, portanto, essa distinção, se ela é possível, obviamente, entre o pesquisador e o contexto pesquisado, o objeto pesquisado, ok? Então, não é mero acaso, aliás, que a filosofia acadêmica insista muito nessa perspectiva do método, discurso do método, crítica da razão pura, ensaio sobre o entendimento humano, ensaio sobre o entendimento humano, fenomenologia do espírito, crítica da economia política, sempre a ideia do método, o método que nos permita ver de modo cada vez mais direto o objeto pré-político, ok? Então, ao contrário disso, dessa imparcialidade, impessoalidade, neutralidade, formalidade metodológico-procedimental, axiológica da comunidade acadêmica, vocês percebem que o texto, que a produção, a perspectiva teórico-prática das minorias políticas é sempre demarcada como autobiografia, né? E, aliás, o próprio Abdias do Nascimento, esse grande intelectual do movimento negro brasileiro, nos diz, por exemplo, no seu livro Genocídio do Negro Brasileiro, logo na parte inicial, que ele não está interessado, em primeiro lugar, com esse tipo de objetividade científica, como perspectiva imparcial, impessoal, neutra e formal. Ele é o sujeito participante do próprio objeto de estudo com o qual ele trabalha, porque é esse objeto, entre aspas, a condição negra em termos de modernização brasileira, e nesse caso, então, a partir daquelas suas constatações do branqueamento racial, da limpeza racial como uma das nossas questões mais básicas nessa transição do Império para os primeiros 50 anos do Brasil República, ao longo dos 50 anos do Brasil República. Então, muito interessante, mais uma vez, que os intelectuais, os ativistas, no contexto das minorias político-culturais, sempre falam sob a forma de texto prática autobiográfico. Eu vivo isso, eu vivi aquilo, esse aspecto, ok? Eu vivi a opressão na pele, né? Vamos colocar aqui, na pesquisa da Abigail, por exemplo, com as mulheres policiais, a mulher policial contando do caso de assédio, do caso de chantagem sexual, enfim, apenas para dar um exemplo, no caso do sujeito negro que sofre a situação de racismo, enfim, no caso da mulher que sofre a situação de violência pela questão de gênero, no caso do homossexual, do transexual, que recebe situações de ojeriza cotidiana, digamos assim. Então, vocês vejam, é sempre o eu que, como nós, como pertencente a esse grupo estigmatizado, vive aquilo. É por isso, mais uma vez, que nós sempre temos, nos desenvolvimentos das minorias políticas, textos, práticas
autobiográficos, ok? Muito interessante esse aspecto, por isso que a Virginie Despentes, que faz um prefácio ao livro do Paulo Beatriz Preciado, Um Apartamento em Urano, ela diz exatamente isso. Este é um livro distinto em relação aos teus outros livros, mas autobiográfico, né? Se vocês pensarem como vocês viram, deixa eu ver se tem aqui no próprio Jaider, no caso, né? Vejam só, minha face, ok? Não é a face do outro, a minha face nunca me deixou de estar imperceptível, no caso. Então, muito interessante nesse sentido, essa perspectiva autobiográfica dos textos, das práticas produzidos por sujeitos de minorias políticas, a autodescoberta, a estigmatização, a luta contra o racismo, a luta contra o abandono, a fome. Mais uma vez, Carolina de Jesus é fantástica nisso. Se vocês conseguirem ler os textos dela, né, vocês vão e ela tem mais do que um livro, diga-se de passagem, vocês vão perceber exatamente isso. A luta cotidiana nesse contexto de miserabilidade, de abandono vivido por ela. Né? Então, é um discurso praxis em primeira pessoa, e obviamente referindo-se, no caso, ao grupo de que se faz parte, porque, de fato, mais uma vez, o sujeito de minorias não se separa, lembrem da questão da herança do racismo colonial, do fundamentalismo religioso, do grupo de que ele faz parte. E o objetivo, então, vamos pensar aqui mais uma vez, do texto Praxis das minorias políticas está exatamente em pensar, como consequência, essa relação política que funda as minorias como, então, estigma, como anormalidade, antinaturalidade. Esse é o objetivo, pensar o tipo de relação política que gera essa condição e não, obviamente, assumir estas dicotomias como se fossem identidades com caráter essencialista e, portanto, na medida em que são demarcadas em termos de sobredeterminação religioso-biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, possuindo um caráter ahistórico e, então, apolítico despolitizado. E eu trouxe duas passagens em torno a isso muito interessantes, uma do Paulo Beatriz Preciado e outra do Jaider Esbel. Nas próximas aulas sobre minorias políticas, provavelmente mais duas, nós vamos ver essa questão na Sueli Carneiro, na Djamila Ribeiro, como também, digamos assim, como tendências comuns desses movimentos próprios, dessas atuações próprias das minorias políticas. O Paulo Beatriz Preciado, em relação a isso, diz, nestes textos, proponho pensar-se em termos de relação e de potencial de transformação, ou seja, pensar as minorias políticas, a sua atuação, a sua vinculação social e, obviamente, também todo esse arcabouço que produz a norma, o normal e também, obviamente, em consequência, o anormal, o antinatural, em termos de relação social, de relação política, de ação social, de ação política, e não em termos de identidade, porque, mais uma vez, identidade pressuporia uma condição ahistórica, digamos assim, que se sobrepõe à própria dinâmica histórico-político-cultural. E como nós vimos aqui no exemplo do Charles Darwin, no exemplo do Sínodo dos Bispos, a identidade, como vocês viram aqui, vejam só, inclusive tem esse próprio termo no caso, a identidade pessoal se deve à reciprocidade biológica, mas ao mesmo tempo à diferença biológica. Então vocês vejam, é uma identidade ahistórica, não relacional, apolítico-despolitizada. Ela está dada, definida de uma vez por todas na biologia, respaldada teologicamente, e não na cultura, e não na política, e não na sociabilidade. Muito interessante esse aspecto. E o Jaider Esbel, que é um artista indígena, inclusive aqui de Roraima, um artista extremamente talentoso, falando da arte indígena, ele vai na mesma questão, a ideia da relacionalidade como produtora de identidade e diferenciação, e não essa ideia de identidade enquanto possuindo esse fundamento biológico religioso, esse fundamento pré-político. E aí vejam, sim falando sobre a arte indígena, no caso do Jaider Esbel, sim um forte romper com a invisibilidade. Vejam só, o falar por si mesmo e desde si mesmo. O romper a tutoria, a invisibilização. Se vocês pensarem,
na questão do racismo colonial, do binarismo, do fundamentalismo religioso, e nesse caso, então, do binarismo de gênero, da heterossexualidade compulsória, do patriarcalismo, do patriarcado, o lugar do negro é na senzala, o lugar do indígena é na selva, o lugar da mulher é na cozinha, no fogão, e o lugar do homossexual, do transexual é o armário. Não é? Então, é isso que ele quer chamar a atenção aqui, como já está chamando a atenção o Paulo Beatriz Preciado. A manifestação, a vinculação público-política das minorias rompe com a perspectiva da invisibilização e do silenciamento. É a falar de si por si mesmo. Lembrem, o teórico, em geral, fala dos outros a partir de um método imparcial, impessoal e neutro. E isso não é nenhum problema, é a base de constituição da academia. Embora, obviamente, na filosofia contemporânea há uma tematização aguda sobre exatamente essa ideia de um método imparcial, impessoal e neutro de abordagem no âmbito das ciências humanas. E se nós pensarmos nas próprias ciências naturais, vejam, por exemplo, a questão do Covid, médico defendendo tratamento precoce, médico não defendendo, médico defendendo nebulização com cloroquina, médico não defendendo. Então, de fato, o próprio Einstein chamava a atenção, os seus colegas da área de química foram os caras que produziram as armas de gás, né, na Primeira Guerra Mundial. O gás mostarda, por exemplo, foram alemães que produziram, colegas dele em Berlim, no caso. Né? Então, e por quê? Porque aqui era em prol do nacionalismo, da afirmação da própria sociedade. Então, a ideia do método imparcial, impessoal, neutro, formal, ela é questionada tanto no âmbito das ciências humanas quanto no âmbito da própria natureza. Mas vocês vejam mais uma vez aqui que, no caso das minorias, essa ideia de falar de si mesmo, desde si mesmo, por si mesmo, é um eixo estruturante. Né? Muito, e, portanto, vocês vejam que aqui não tem essa questão da imparcialidade, tem da própria vinculação, digamos, política, emocional, afetiva do sujeito, e como poderia ser diferente da mulher falar de maneira objetiva da violência vivida e sofrida, do sujeito negro, do sujeito indígena, do sujeito homossexual, do sujeito trans, falar da violência vivida e sofrida de modo imparcial, impessoal, neutro e formal. Como é que isso seria possível? É até hoje um grande mistério não resolvido que nos permitiria um prêmio Nobel, porque de fato isso não é possível nesse contexto amplo de violência que sofrem as minorias políticas. E vejam que a própria ideia de minorias políticas é, em primeiro lugar, uma construção, seja fundada no racismo, seja no fundamentalismo, com esse objetivo de estigmatização, de instrumentalização e, então, de realização de violência direta. Mais uma vez, é nesse sentido que aqui nós temos uma fala-praxis de si por si mesmo, que tem como objetivo romper a invisibilidade, ou que seja, ampliar a visibilidade para outros campos da nobreza do existir, da bravura do vencer o cotidiano, geralmente violento. A arte, e por isso lembre de novo, corpo estético político, a ideia da arte que ele está usando aqui, ela se enquadra exatamente nesse contexto de um corpo estético político que, por meio da manifestação artística e, ao mesmo tempo, da postura militante no âmbito da sociedade civil, tem por objetivo visibilizar a sua condição, pungenciar os nossos déficits de integração social que exigem correção institucional ou que implicam, que exigem maturação dos nossos direitos, das nossas garantias fundamentais, do nosso código constitucional. E aí vejam, então, a arte fala de seu berço, respira trocas e é sempre atual, precisa ser contextual, isto é, precisa estar engajada, sentida no todo e por cada um como uma experiência única, com propósito coletivo. Vejam só, mais uma vez, a ideia de que o sujeito de minorias é e fala como grupo também, a ideia do eu-nós. No caso, o sujeito de minorias, lembrem, a minha face nunca me deixou esconder aquilo que eu sou. Então, um negro genérico, um índio genérico, uma mulher em geral, um homossexual, um transexual, então, homossexual, transexual em geral, que é a herança, como estou lhes dizendo, do racismo, do fundamentalismo, e que, em contrapartida, é reafirmada nesse sentido de que as minorias políticas falam como corpo estético político coletivo.
índios alcançando projeção midiática por meio da arte própria é novidade no Brasil das contradições, das revelações. Índios que escrevem livros são fenômenos recentes, assim como as mulheres, o homossexual, o transexual, isso é recentíssimo. O livro do índio ou a arte do índio não são sem o todo, sem a trajetória paulatina, vejam só agora, do contato, de ações e de renúncias. Então, vocês vejam, o índio aqui, e todas as experiências, enquanto tal, as nossas e as deles, se devem a relações políticas, ao contato como relação, e não a uma naturalização, a uma sobredeterminação religioso-biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, porque não existe o índio biológico. Não existe o gay biológico, não existe a mulher biológica, o negro biológico, ok? Existem esses conceitos enquanto produções intersubjetivas, ok? Que não são morfologia, que não são perspectiva genética, mas exatamente autocompreensão normativa. E vocês vejam mais uma vez aqui o exemplo da mulher trans, da mulher negra, da mulher indígena, exatamente como perspectivas simbólico-normativas e não como biologia. Se fosse biologia, seríamos exatamente uma massificação ampla, digamos assim. Então, não é o caso em relação a isso. E aí vocês vejam, então, como consequência, essa ideia de que o que as minorias políticas querem é o falar por si mesmos e desde si mesmos, com a produção de significado, de transformação social consequente. E aí, mais uma vez, o Paulo Beatriz Preciado nos diz, mas o que significa falar àqueles que nos negaram o acesso à razão e ao conhecimento, àqueles que nos consideram doentes? Com que voz podemos falar? Então, vocês vejam como o sujeito menor pode falar ao sujeito maior. Se vocês pensarem, esse foi um dos grandes desafios do colonialismo. O negro, o índio, não fala ao sujeito maior. Ele é representado por esse mesmo sujeito maior, tutelado. E, na verdade, sempre com a cabeça baixa, no caso, com a submissão própria a regimes coloniais. Mas isso também ocorre se nós pensarmos em termos do patriarcado. No caso. A mulher não fala olho no olho do homem, digamos assim. A criança não fala olho no olho do pai, digamos, do pater familias. Mas exatamente nesse sentido da assimetria que eu comentava com vocês antes. A assimetria antropológica, que é, nesse caso, também uma assimetria moral. E muito interessante como é que o sujeito menor, o sujeito anormal, o sujeito antinatural, o sujeito degenerado, o estigma, o sujeito doente consegue efetivamente assumir voz e vez nesse contexto de herança colonial racista, de heterossexualidade compulsória, de binarismo de gênero, de patriarcado. E ela cita dois exemplos que poderiam exatamente perceber isso, né, ou responder a isso, que é o jaguar, essa metamorfose do homem em jaguar, é uma tradição indígena, ok? Ou do ciborgue, que é a ideia, enfim, do sujeito completamente produzido, do robô, que é uma produção, no caso. Nos emprestarão suas vozes. Falar, e no caso falar desde a perspectiva das minorias políticas, desde a condição das minorias políticas, das suas vivências, das suas experiências vividas e sofridas. Falar, nesse caso, é inventar a língua da travessia, projetar a voz em uma viagem interestelar. Falando, obviamente, de maneira metafórica, mas dizendo nesse sentido que como é possível falar a norma, falar a naturalização, a normalização de identidades nesse caráter essencialista naturalizado, nesse caráter pré-político, pré-cultural e histórico. Como é possível que o sujeito estigmatizado, menorizado por essa sobredeterminação religioso-biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, consiga, de fato, assumir voz e vez e falar, então, a essa sociedade hegemônica, digamos assim. Traduzir nossa diferença à linguagem da norma, como isso, no caso, seria possível, enquanto continuamos em segredo, proliferando um blá 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 insólito que a lei não entende. Então, vocês vejam, não é mero acaso que nós temos o choque relativamente aos movimentos próprios às minorias políticas na esfera pública, porque eles simplesmente
enquadram e desconstroem de modo direto esse ambiente de normalidade, de naturalização e, portanto, de apoliticidade e despolitização com o qual nós estamos acostumados a viver no cotidiano. Mas, obviamente, é um ambiente de anormalidade, normalidade, naturalização, apoliticidade e despolitização que reproduz, então, na medida em que ele se mantém inquestionado, na medida em que é invisibilizado o seu contraponto, ele mantém, então, essa perspectiva da violência direta, do abandono, da periferização em sentido estrito. Então, muito interessante, o grande objetivo aqui das minorias políticas está em inventar, digamos assim, essa linguagem da transição, essa linguagem que, se por um lado se dá desde isso que a norma produz como anormal, o natural produz como antinatural, por outro, tem por objetivo exatamente a desconstrução ampla e, portanto, a remodelação das próprias relações sociais. E é nesse sentido, mais uma vez, que se apela, se nós podemos pensar aqui, tanto na questão dos direitos humanos, quanto na necessidade institucional de visibilização dessas condições, desses conteúdos, dessas tradições normativas que são trazidas pelas minorias políticas. Ou seja, minorias políticas são uma questão fundamental para a própria educação pública, para a própria cultura promovida institucionalmente, e, aliás, é um dos grandes objetivos atribuídos às instituições públicas por parte da nossa Constituição Federal, que é um dos grandes objetivos do trabalho jurídico, do trabalho legislativo, ou seja, que essas experiências possam redundar. Vamos pensar aqui na Lei Maria da Penha, que é um exemplo básico, na questão do combate ao racismo, por exemplo, que é outra questão básica, legalizada, que são questões básicas da nossa, não só do nosso Código Constitucional, mas do progresso civilizacional democrático que ele efetivamente representa em termos desse combate permanente, desse refreamento, dessa deslegitimação permanentes das perspectivas fascistas. Muito interessante esse aspecto. E aí, então, em relação a isso, o Jair Bell mesmo nos diz, complementando isso que nós vimos agora na necessidade de produção de linguagens alternativas por parte das minorias políticas. Em resumo, o que almejamos enquanto artistas indígenas ou deveria ser, o romper urgente com as ideias passadas de um índio em geral, imaginado, visto de fora para dentro do mato. Talvez não uma desconstrução, mas uma agência em motivar o olhar geral para construir conceitos novos que traduzam o nosso momento transitório de cultura e sociedade. Então, vocês vejam o duplo aspecto aqui. Primeiro, o discurso praxis das minorias, né, e inclusive levando-se em conta essa questão das linguagens consentâneas produzidas por essas minorias. Vejam que ela citou antes o exemplo do jaguar e do ciborgue, fazendo referência, enfim, ao feminismo contemporâneo, a questão do jaguar, filosofia zapatista, e do ciborgue, do feminismo norte-americano, como exemplos. Então, essas linguagens serviriam como consequência para, e obviamente manifestadas desde a voz praxis dessas minorias, desde si mesmas, por si mesmas, permitiria a desconstrução dessa perspectiva naturalizada e normalizada em relação ao negro genérico, ao índio genérico, ao homossexual, ao transexual como anormalidade, antinaturalidade, a mulher como periférica em relação ao pater familias, digamos assim. Então, muito interessante. O primeiro objetivo das minorias políticas está em desconstruir o racismo e o fundamentalismo. E o segundo, e portanto essa perspectiva da sobredeterminação biológico-religiosa da antropologia, da cultura e da normatividade. E o segundo, como vocês veem aqui, consiste exatamente em perceber, afirmar esse caráter transitório, móvel da cultura, da sociedade, mas no sentido de uma possibilidade de transformação permanente, de racionalização e transformação permanente dos nossos problemas. Então, esse ponto é fantástico, porque vocês vejam, a democracia permite essa capacidade de autocriação, de diagnóstico, invenção, criação, transformação permanentes. E os instrumentos institucionais de uma democracia, e os instrumentos sociais, inclusive, de uma democracia, são amplos e potentes ao ponto de nós termos condições de assumir esses problemas com consciência, com vontade e, obviamente,
darmos uma destinação correta. Então a questão é, por que não? Por que deixarmos essas situações correrem ao sabor não só do espontaneísmo, mas também, em última instância, do voluntarismo de posições políticas, de posições culturais que eventualmente vão contra o próprio horizonte da democracia. Esse é, de fato, um atestado, um cheque em branco para a destruição da democracia, ou seja, deixarmos o espontaneísmo e o voluntarismo de sujeitos, grupos, simplesmente resolverem todos os nossos problemas, ou melhor ainda, jogar para debaixo do tapete esses nossos problemas, como se as nossas instituições, sejam elas jurídicas, sejam elas políticas, sejam elas pedagógicas, enfim, sejam elas culturais, não fossem capazes de assumir com pungência os nossos problemas e as discussões em torno aos nossos problemas, e então, por consequência, oferecerem soluções, e vejam mais uma vez, soluções institucionais, soluções negociadas, soluções legais, e legais aqui no sentido completamente maiúsculo do termo, condizente com toda a previsão constitucional, com toda a previsão normativa que nós temos para resolver esses problemas, com todos esses recursos imensos que as nossas instituições públicas, e não só elas, por óbvio, têm para resolver esses problemas. Então, muito interessante. Por que não? Por que não assumirmos, de fato, essa condição de possibilidade permanente de construção e de reconstrução da cultura por meio do trabalho institucional justificado e, no caso, demarcado por essa correlação originária, que eu vou mostrar para vocês mais adiante, dos direitos humanos, do pluralismo e, então, do direito. E, inclusive, é nesse sentido, mais uma vez, que no caso, o Paul Beatriz Preciado assume essa ideia, utiliza mais uma vez essa estética, esse argumento da ficção política viva, das minorias políticas como ficção políticas vivas que enfrentam, no caso, a instrumentalização, a reificação social. Ele vai chamar aqui de estética neoliberal, que é a massificação, que é a individuação, mas que nós podemos, enfim, pensar de maneira mais genérica como essa perspectiva de sobredeterminação, ou a partir dessa perspectiva da sobredeterminação religioso-biológica da antropologia, da cultura, da normatividade. E ele usa como exemplo, nesse caso, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, do comandante Marcos, da década de 80, que agora nem é mais, se não me engano, o comandante dele, do Exército Zapatista de Libertação Nacional, e também do próprio movimento trans. E ele nos diz, nos zapatistas, os nomes emprestados e a balaclava funcionam do mesmo modo como acontece na cultura trans, como os segundos nomes, a peruca, a drag, o bigode ou o salto alto, como signos intencionais ou hiperbólicos de um travestismo político-cultural. Mas como armas queer indígenas, muito interessante isso, que permitem enfrentar a estética neoliberal. Ou seja, a ideia de uma ficção estético-política, de um corpo estético-político como permitindo contextualizar e dramatizar, e ao mesmo tempo, obviamente, visibilizar exatamente os dramas vividos por esses grupos sociais. No caso dos indígenas mexicanos de Chiapas, no caso do movimento da cultura trans. Então, a ideia aqui é chamar a atenção para o tipo de desafio que se mantém na medida que inclusive se agudiza na medida em que se mantém, se normaliza essa perspectiva da assimetria antropológica própria ao racismo, própria à heterossexualidade, próprio ao binarismo, próprio ao patriarcalismo em sentido estrito. E isto não, vejam só, isto não se faz, ou seja, essa luta contra sistemas de opressão não se faz através do sexo verdadeiro, ou do nome autêntico, ou, se vocês quiserem, do sexo biológico, da perspectiva essencialista e naturalizada dada pela biologia e pela religião, mas sim através da construção de uma ficção política viva que resiste à norma. E, nesse caso, os movimentos negros, movimentos indígenas, movimentos feministas, movimentos trans, ou da comunidade LGBTQIA+, de um modo mais geral, são isso que ele colocou aqui como ficção política viva, porque, de fato, os seus corpos, o modo como esses corpos visibilizam o sujeito de minorias, o grupo de minorias, digamos assim, efetivamente se vinculam à esfera pública e, portanto, adquirem esse aspecto de uma profunda politização
de uma profunda ficção estética, como politização, obviamente, que desnaturaliza, historiciza e, então, politiza, no caso, a sociedade, a cultura, a consciência. E nós temos, então, essa ideia muito importante, no caso dos intelectuais de minorias, como representando o tipo de atuação que os movimentos de minorias têm em termos da esfera pública, de que a sua perspectiva de que a fala-praxis do marginalizado, ela não apenas permite a crítica a essa perspectiva essencialista e naturalizada, como também leva à construção, à possibilidade de construção de formas de vida alternativas. E, portanto, na medida do possível, menos violentas, mais pacificadas em relação a essas consequências próprias à assimetria antropológica. E, aliás, lembrem que, em primeiro lugar, a manifestação pública das minorias políticas é condição fundacional para que elas sobrevivam, ok? Lembrem daquele argumento do Achille Mbembe. A descolonização, em primeiro lugar, é uma luta pela vida. E se vocês pensarem nos movimentos de minorias políticas no contexto de uma democracia, é, em primeiro lugar, uma condição pela vida. Nós citamos há poucos dias o exemplo dos Panteras Negras, mas vocês podem pensar aqui naqueles grupos de mulheres que, que se organizam em termos das suas comunidades, para perceber que, por exemplo, quando ocorre um fenômeno de violência doméstica, todas saem às ruas batendo panela e vão à casa do agressor. Ou se vocês pensam, as próprias mulheres indígenas, que criam cadeias comunitárias para prender os maridos que batem nas mulheres, no caso. Inclusive, muitas comunidades criam cadeias comunitárias em sentido mais amplo, no caso, com a participação de homens em relação a bêbados e, no caso, agressores. Então, muito interessante, mais uma vez, a manifestação pública das minorias políticas, isto é, o sair do armário, do fogão, do mato, da senzala, digamos assim, é uma condição básica para que sobrevivam, para que resistam a esse tipo de violência sistêmica que se ramifica, no caso, que é consequência dessa questão do racismo, da heterossexualidade, do patriarcado, do binarismo de gênero, e que, como vocês percebem aqui, se devem a essa sobredeterminação religioso-biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, o que, como consequência, implica em que essas posições religioso-biológicas se aproximem, pelo menos em alguns aspectos, de elementos fascistas, obviamente com todos os cuidados recíprocos, e que, por outro lado, essas minorias políticas tenham, na verdade, uma luta consentânea nas suas diferenciações internas, ou seja, a luta do movimento negro a luta antirracista do movimento negro por inclusão, a luta contra o patriarcado no contexto do feminismo, a luta, mais uma vez, antirracista do movimento indígena por terra, por autonomia, por proteção das suas reservas, digamos assim, e, finalmente, a luta contra o preconceito, a estigmatização por parte da comunidade LGBTQIA+, por sua inclusão, elas se dão sempre na mesma dinâmica, que é essa de enfrentamento dessa sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade. Então, vejam, para o subalterno, é isso que eu queria chamar a atenção, falar, visibilizar-se, romper o silenciamento é exatamente uma condição de vida ou morte. E leva subsidiariamente a essa perspectiva de um enquadramento das situações sociais ossificadas, das situações institucionais ossificadas, e, finalmente, então, a possibilidade de construir-se formas de vida alternativas. E é nesse sentido que o Paul Beatriz Preciado nos diz: para o subalterno, falar não é simplesmente resistir à violência do performativo hegemônico. E vejam, mais uma vez, que se trata de relações de poder que produzem identidade e diferença, inclusão e segmentação, centro-periferia, se vocês quiserem. Não existe isso em termos pré-políticos. Por isso que ela usou aqui o termo performativo, isto é, ação política, ação social hegemônica, relação de poder hegemônica. É, sobretudo, a fala-praxis do subalterno por si mesmo, desde si mesmo, imaginar teatros dissidentes nos quais seja possível produzir outra forma performativa,
outra força performativa, me perdoem. Então, muito interessante essa atuação política das minorias enquanto gerando teatros dissidentes. Mais uma vez, porque a política é teatralidade, performatividade, ficção estético-política, ok? Ela não reproduz simplesmente como uma ontologia necessitarista, como queriam Hitler e Stalin, como quer o Sínodo dos Bispos, uma lógica biológica, uma lógica pré-política. Mas, exatamente, no caso das minorias, relações sociais, confrontos, enfim, contradições, mas sempre construção política. Inventar uma nova cena de enunciação, diria Jacques Rancière. Desidentificar-se para reconstruir uma subjetividade que o performativo dominante feriu. Então, vocês vejam aqui, instituir teatros dissidentes ou inventar novas cenas de enunciação. Isso traduzindo para aquilo que nós comentávamos nas aulas anteriores, significa desconstruir a falsificação da história, desconstruir massificação, homogeneização, pluralizar epistemes, sujeitos políticos, práticas discursivas, ontologias, no caso. Essa é a ideia aqui da atuação das minorias políticas. E lembrem, mais uma vez, se trata de condição fundamental para a sobrevivência dessas mesmas minorias. Enquanto os grupos feminista, queer, negro, indígena, não visibilizaram e não visibilizarem, não romperem o silenciamento, essas condições vão continuar se mantendo de violência, de estigmatização, de abandono, continuam se mantendo normalizadas no âmbito do cotidiano como se fossem secundárias, periféricas e principalmente como se não fossem tão massivas, tão abrangentes como nós vemos no nosso cotidiano. Lembrem mais uma vez dos 80 transexuais mortos neste ano, nos meses deste ano, o que nos coloca no triste primeiro lugar no número de transexuais mortos no mundo como um todo. Mais do que a Rússia, por exemplo, que é extremamente preconceituosa, mais do que sociedades islâmicas fundamentalistas em relação a essa questão. Então, aliás, muitas sociedades islâmicas, inclusive, condenando homossexuais à morte, condenando transexuais à morte. O Estado Islâmico não foi exceção no caso. Lembrem daqueles vídeos, daquelas fotos jogando homossexuais de cima dos prédios, no caso, matando-os nesse aspecto. Então, é no mesmo contexto que o Jaider Esbel nos fala dessa ideia do índio artista, que é a metáfora que ele utiliza em termos não só da atuação das minorias políticas, mas no que se refere a essa questão do descentramento epistêmico e da pluralização estético-política. E falando, então, mais uma vez, em termos autobiográficos, no meu caso, eu acredito que contribuo para isso, isto é, para a superação da invisibilização, do silenciamento, do privatismo conferidos tradicionalmente aos povos indígenas. Eu contribuo para a superação disso dentro de uma proposta nova de resistência contemporânea, tanto dentro do mundo indígena quanto no mundo branco, através da figura do índio artista. A figura do índio artista vem reivindicando um espaço de resistência apropriado para a arte se manifestar, e que traz uma possibilidade muito grande de um pensamento novo. Como assim pensamento novo? A partir da própria publicização das minorias políticas, da sua produção, das suas ontologias, da sua crítica social, das suas demandas jurídico-políticas, no caso. É isso que traz uma renovação da nossa cultura, das nossas instituições, das nossas práticas e dos nossos valores. Num momento em que a arte está sendo cerceada por movimentos políticos e religiosos, continuou Jaider, isso tudo é uma grande resistência, porque há a tentativa de se descaracterizar, ou seja, de retirar esse caráter militante da arte, da política, enfim, de desmoralizar e de criminalizar toda a arte que foge ao habitual. E é essa habilidade estratégica que me interessa, de, portanto, criticar a normalidade, a naturalização das práticas, dos valores, dos símbolos.
a de escapar da generalização. Vejam só esse termo que interessante. Lembrando que ele nunca estudou filosofia, ok? Ele começou o curso de geografia na Federal de Roraima e depois acabou não podendo dar continuidade. Então vejam só, de se escapar da generalização do ser como homogeneização. Generalização do ser como homogeneização. Ou seja, mais uma vez, a arte, e no caso a atuação das minorias políticas como uma forma de desconstrução da ontologia necessitarista, da sobredeterminação religioso-biológica, da antropologia, da cultura, da normatividade, que nós vimos em alguns dos autores referenciais da nossa disciplina, Darwin, Hitler, Stalin, o Partido Nacional Sul-Africano, os eugenistas brasileiros. Então, muito interessante esse aspecto, porque vocês vejam mais uma vez a ontologia necessitarista, e no caso de Hitler e Stalin isso é muito claro, mas no caso também do próprio Darwin isso aparece, ela é implacável. Corpo masculino, autocompreensão normativa. Corpo feminino, autocompreensão feminina. Negro, animal. Indígena, animal. Branco, senhor, digamos assim. Então, muito interessante essa lógica necessitarista, essa sobredeterminação religioso-biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, quando levada para o âmbito normativo, como vocês viram lá no Sínodo dos Bispos, a identidade e a diferença biológicas são a base da identidade e da diferença normativas. Quando levada, mais uma vez, essa perspectiva para o horizonte político e jurídico, é tragédia certa. É tragédia acima de tragédia. Corpos em cima de mais corpos, porque, de fato, não há outra consequência que não essa de utilizar seu aparato jurídico-político para o travamento dos processos de integração, ou se nós pensarmos no caso do Hitler, do Stalin, para a própria morte, para o próprio etnocídio e genocídio práticos, ou mesmo no caso, mais uma vez, do racismo colonial. Então vocês vejam mais uma vez, tanto em Paul Beatriz Preciado quanto no Jair Sbelli, nós vamos perceber isso também na Djamila Ribeiro, na Sueli Carneiro, exatamente essa questão de que as minorias políticas desnaturalizam, historicizam e politizam a sociedade, cultura e consciência a partir dessa sua atuação pública como corpo estético político, que mais uma vez se contrapõe e recusa essa perspectiva da sobredeterminação religioso-biológica, da antropologia, da cultura, no caso da normatividade. E com isso, então, eu termino a minha apresentação por hoje, eu continuo com essa questão na próxima aula, e aí, então, eu abro a possibilidade, se vocês tiverem interesse, de comentar, de discutir isso que foi trazido, tendo em vista, enfim, que a nossa discussão é em torno agora à emergência das minorias políticas em termos dessa perspectiva de descolonização, descatequização, luta contra as tendências racistas, fundamentalistas, etnocêntricas em sentido forte, digamos assim.